Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Eu espero que hoje Deus ele trate ao seu coração. Só o pastor Michael sempre explica uma coisa, né? Antes de qualquer oração, antes de qualquer determinação que eu possa vir fazer sobre a sua vida, você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque se você não ouve a palavra de Deus, se você não recebe a interpretação da Bíblia, você só perdeu tempo. Como assim, pastor Michael, perdeu tempo? Porque o que eu tenho para passar para você hoje, eu posso falar para você que é mais importante do que a oração. Eu sei que você veio hoje aqui para oração, para receber a oração em nome de Jesus. Eu sei que você veio hoje aqui para fazer o propósito, receber a unção. Pastor Michael, no final de todos os cultos eu dobro o joelho para a tua casa. Glória a Deus, tudo isso eu faço. Só que o mais importante diante de tudo isso é o que eu vou pregar. Porque a palavra, pessoal, que eu vou dar agora não é a palavra do diabo, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E essa palavra, em especial, ela vai chocar com aquilo que você precisa na sua vida. Vai falar forte ao seu coração. Então eu queria que você agora, você que está aqui em casa, você que está aqui na igreja, você que está em casa, abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 2. Se você não trouxe a Bíblia, vai aparecer nos televisores aqui a Bíblia Sagrada para você. Abacuque 2, versículo 2. Abacuque capítulo 2, o versículo é o 2. Começa então assim a Bíblia Sagrada falando: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Deixa eu explicar isso aqui que é muito sério para você. Tudo que o pastor Michael passa são visões. Deus ele começa a abrir o nosso entendimento e mostrar para nós coisas que nós não sabíamos ainda. Então a Bíblia Sagrada fala aqui, ó, escreve a visão. É bom sempre você trazer papel, caneta, trazer como isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, fica melhor você entender, ó. Esse aqui é meu caderno de anotações, ó, daquilo que Deus fala para vocês, daquilo que Deus fala comigo. Então isso aqui são várias anotações que eu tenho aqui. O que eu quero mostrar? Por que o senhor escreve, pastor? Eu escrevo para não esquecer, irmãos. Hoje em dia tudo bem, de repente você não vai usar um papel, caneta, mas anota no celular pelo menos. Por que eu quero que você anote? Porque o que você vai ler agora no próximo versículo é muito forte. Ele diz assim, ó, porque a visão, essa revelação que eu estou dando, essa interpretação, porque essa visão ainda é para um tempo determinado. O que ele está querendo dizer? Que nem tudo, as visões, o que Deus mostra para você, nem tudo é para agora. Nem todas as pregações que eu faço, elas serão momentâneas naquele momento que você está escutando a palavra. Tanto é que no Salmo 119, no versículo 105, diz assim a Bíblia Sagrada: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e olha o que diz no finalzinho, ó, e luz para o meu caminho. Então tem coisas que é para hoje que eu não vou pregar, tem coisas que é para hoje, você vai ver que a palavra é imediata. Nossa, pastor falou comigo tudo que eu estou passando. Mas tem vezes que você vai escutar a pregação, não só minha, do missionário, pastor Jaime, ou de qualquer outro pregador do evangelho, que parece que não vai fazer muito sentido na sua vida. Você diz assim, mas caramba, que está dando essa mensagem, não tem nada a ver com o que eu estou passando. Anota, porque a visão muitas vezes ainda é para um tempo determinado. Você vê aqui claramente a lâmpada, ela não é só para os meus pés, para hoje, ela pode ser luz para o meu caminho, ela pode ser para outros dias. E as pessoas elas fazem muito mal de não anotar, porque elas acabam esquecendo. Bom, tem gente que não lembra nem do café da manhã que comeu hoje. Imagina da pregação, irmão. Imagina da palavra. Tem gente que não, a pessoa rapidinho a pessoa perde, né? Como se fosse, vamos dizer assim, a memória daquilo que ouviu. Mas olha só, voltando então para Abacuque. Então eu expliquei no versículo 2 que você tem que escrever a visão, você tem que anotar o que é pregado. Por que você tem que anotar o que é pregado? Versículo 3. Versículo 3, porque a visão ainda é para um tempo determinado, tem coisa que é mais adiante, não é para agora. E até o fim falará e não mentirá,
Lembra? Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não faria? Ou diria ele, falaria ele, não confirmaria? Então Deus não mente. O que Deus ele vai liberar para você não é mentira, ele não vai voltar atrás. Em Isaías 55, versículo 11, a Bíblia Sagrada nos traz esse entendimento: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes de ela voltar, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Ainda que ela demore, ainda que a palavra de Deus que saiu da boca dele demore, ainda parece que o negócio não está funcionando, calma, pode ser uma palavra ainda para um tempo determinado. Ela não vai mentir, ela faz aquilo que lhe apraz, ela prospera naquilo que foi enviado. Mas voltando lá, tem mais ainda. Abacuque 2, onde nós estamos, o versículo 3. Voltando: porque a visão ainda por um tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. E aí diz assim, ó, se tardar, aqui está a minha pregação de hoje, aqui que eu queria chegar. Se tardar, espera a palavra se concretizar. Espera, não deixa as coisas acontecer no seu tempo. Daqui a pouco você fica muito agitado, porque não está acontecendo. Calma, espera, porque certamente virá e não tardará. Esse mesmo versículo aqui parece até que é o mesmo texto. Parece que o escritor de Hebreus, parece que ele se inspirou nessa passagem para escrever Hebreus capítulo 10, versículo 35, onde ele fala praticamente isso que eu preguei até agora. Ele diz assim, o escritor de Hebreus, uns dizem que foi Barnabé que escreveu, outros dizem que foi o apóstolo Paulo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O que é rejeitar? Rejeitar é uma coisa que por um período entrou e depois você jogou para fora. E acontece muito com as pessoas isso. A pessoa vem até a igreja, ela escuta a pregação, ela deixa a mensagem entrar, mas daqui a pouco a pessoa joga para fora. E a Bíblia diz, não, você não pode, como se fosse um remédio, tomar o remédio, você nem deixou ele fazer efeito, você já rejeitou, jogou para fora. Então não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que ela tem grande avultado galardão. Você vai ser muito abençoado se você segurar essa bênção. Mas daí tem mais, olha só: porque necessitais de paciência. Para as coisas de Deus acontecer na minha vida e na sua vida, a gente necessita de paciência. Tem coisas, irmãos, que ainda não é para os dias de hoje, não é para agora. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha o que diz agora, ó: porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas se tardar, espera, como diz lá em Abacuque. Bom, quem conseguiu entender até aqui, que isso aqui é uma introdução do que eu vou pregar, quem conseguiu entender? Nem tudo que o pastor prega é para hoje, nem tudo que eu ministro é para agora, tem coisas que serão para mais adiante. E olha só como esse negócio pode salvar a sua vida. Quer ver como pode salvar a sua vida? Abra agora, eu vou te dar o primeiro exemplo do apóstolo Pedro, João capítulo 21, versículo 18. Você vai gostar demais desse entendimento, para você entender o que é uma promessa que não se cumpriu ainda na vida de alguém. Olha o poder que essa promessa tem. Acharam? Evangelho de São João capítulo 21, versículo 18. Isso aqui é o Senhor Jesus falando com o apóstolo Pedro, logo depois da ressurreição. E ele libera uma promessa sobre a vida do Pedro muito importante. Ele diz assim, na verdade, Jesus falando com Pedro, tá? Presta atenção para você entender. Na verdade, eu te digo, que quando você era mais moço, você era criança, você era menino. Quando você era mais moço, você se cingia a ti mesmo e você andava por onde queria. Então você fazia o que você queria. Quando você era criança, você fazia o que queria. E aí ele diz assim, Jesus: mas quando fores velho. Ou seja, o Pedro não era criança e também não tinha se tornado o que ainda, irmãos? Não, o homem já tinha se tornado, mas ele não era velho ainda. É, velho. Então você vê que aqui, ó, a idade do moço, da criança, e Jesus está falando assim, ó, quando tu fores velho, ele diz assim, ó, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde tu não queiras. Ok, então tem uma promessa aqui naquilo que Jesus falou: você vai ficar velho. Então ele podia se assegurar que se acontecesse alguma coisa com ele nesse período, ele não morreria, porque Jesus liberou essa palavra sobre ele. E a Bíblia diz até que ele estava falando, quando Jesus fala isso aqui, ó, quando já fores velho, ele está falando da morte dele. Quer ver? Ó?
versículo 19 diz: e disse isso, Jesus, né? E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, que seria mais tarde. Então uma promessa para mais futuramente. Só que no começo da igreja, pessoal, logo depois que Jesus ele subiu ao céu e sentou à destra do Todo-Poderoso, logo depois que isso aconteceu, estourou uma perseguição na igreja. Os discípulos, os apóstolos começaram a ser perseguidos por causa do evangelho. Foi uma dificuldade tremenda. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 12, olha o que acontece, Atos 12 versículo 1. Versículo 1: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então no começo era só para maltratar, mas olha o que fizeram: e matou a espada a Tiago, irmão de João. Decapitaram ele. O apóstolo Tiago foi morto à espada, decapitado. Sabe o que eles fazem com Pedro? E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. Então prenderam o apóstolo Pedro. Só que lembra que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, um pouco antes de subir para o céu, que ele se tornaria um homem velho. Você gravou isso? Quem gravou isso? Gravou, né? Tá. Ele se tornaria um homem velho. Tá. Aí mandaram prender o apóstolo Pedro. No próximo versículo fala assim: e havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados para segurar ele, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então logo depois de uns 2 dias, 3 dias, ele seria decapitado em praça pública, o apóstolo Pedro, como aconteceu com Tiago. Só que diz assim a Bíblia: e Pedro, pois, era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que me chamou a atenção, sempre me intrigou. Se tem um versículo que sempre me intrigou na minha vida, foi esse versículo. Mas agora eu já sei, já entendi o que é. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, estava para cortar a cabeça do Pedro, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Isso aqui me chateava, mano. Como é que um cara que está para ser morto daqui a uns 2 dias, o cara está dormindo? Por que o cara não está orando? Então Pedro orava, né, preso lá, né, com algemas e tal. Por que Pedro não estava orando? Por que ele estava dormindo, irmão? Por que ele estava descansando? Alguém chegaria para ele assim: rapaz, você está dormindo, você vai morrer daqui a 2 dias. A tua cabeça vai rolar, vão meter a espada na tua cabeça em praça pública, vai cortar a tua cabeça, rapaz. E lá dormindo de boa. Olha só o que diz agora: ligado com 2 cadeias, e os guardas estavam diante da porta da entrada. Atenção todo mundo. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado. E ele despertou, e o anjo disse para ele: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias, as algemas. E aí tem mais, diz assim: e disse o anjo: cinte e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse mais ainda: lança as costas à tua capa e segue-me. E olha o que aconteceu milagrosamente: e saindo seguia. Não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava ter visto uma visão. Então ele estava meio sonolento, ele não sabia se aquilo ali era um sonho ou se era real, mas ele estava seguindo. Versículo próximo: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído percorrer uma rua, o anjo desapareceu. E agora eu quero chegar. Pedro tornando a si, porque ele pensava que era um sonho, não sabia o que estava acontecendo. Quando ele voltou a si, olha o que diz. Ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que o povo dos judeus esperava? A cabeça dele, a decapitação. Mas por que não aconteceu? Porque ainda ele não era velho. Ele tinha a promessa. Não foi a oração da igreja que tirou ele da prisão. Foi a promessa que Jesus disse: você não vai morrer quando você for homem, mas quando você for um homem velho. Não, pastor Maico, foi a igreja que orava continuamente. Te provo que não. Quer ver que te provo que não? Olha o próximo versículo. Aí o Pedro ficou na rua, não sabia para onde ir. Sabe onde que ele foi? E considerando nisso, ele começou: caramba, estou na rua. E ele diz assim: e foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome de Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam, estavam orando por ele. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar, porque ele bateu na porta da casa. Diz assim: e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eles não estavam orando para o Pedro sair? Estavam ou não estavam? Tá, mas olha o que aconteceu. E disseram para a menina: você está louca. Mas ela afirmava que era ele. E diziam: não, isso aí deve ser o anjo dele.
Foi a oração da igreja ou foi a promessa que Jesus tinha dado na vida dele? A promessa. Irmão, o que ele estava fazendo na cadeia? Dormindo. Durma sobre aquilo que Jesus falou para você. Se vier prisão, se tentarem matar, se os judeus estão esperando que alguma coisa ruim te aconteça, não vai acontecer. Os planos de Satanás serão frustrados. Aí uma pessoa me disse um dia: pastor, mas o Tiago foi decapitado. Por que o Tiago foi decapitado? Porque essa palavra, quando você fores velho, te cingirão e tal, foi para Tiago ou foi para Pedro? Não, para Tiago. Pastor, e se o Pedro não tivesse uma promessa de Deus? Fala para mim o que teria acontecido com ele. Ele tinha morrido. Ele acabaria morrendo, o apóstolo Pedro. Mas por que ele não morreu? Porque Jesus liberou essa palavra sobre ele. E não foi aquele dia que ele morreu. E quando você ainda tem uma promessa de Deus na sua vida, Deus envia um anjo e tira você dessa. Pastor, e se eu não tenho promessa? Eu não sei, você não anota o que eu prego? Eu não estava pregando até agora lá em Abacuque isso? O que diz em Abacuque? Que eu tenho que escrever a visão. Que tem palavras que são para um tempo determinado, não são para agora. Tem um monte de mensagem, irmão, que o pastor Michael prega, que ela vai te salvar um dia. Eu vejo gente muitas vezes reclamando e dizendo: ai, Deus me deu uma palavra, só que ele não cumpriu. Você tem que levantar a mão para o céu e agradecer que ele deu aquela palavra e não cumpriu ainda. Porque se aquela palavra não se cumpriu, você vai continuar vivo até lá. Ele vai continuar protegendo e guardando você até lá, irmão. Mas a gente não entende isso. Ah, Deus me deu aquela palavra, até meio que esqueci dela. Não, você não tem que esquecer coisa nenhuma. Você tem que crer em nome de Jesus Cristo. Agora olha só que exemplo, você não dizer que eu estou tirando uma teoria só de um texto, né? Vamos agora para Gênesis capítulo 16, é mais forte ainda. Gênesis 16 versículo 11. Anota que eu prego, irmão. Se não é num papel, pelo amor de Deus, anota no celular. O que eu estou pregando hoje pode salvar você amanhã lá na frente. O que eu estou pregando pode ajudar você daqui a um tempo, irmão. Daqui a um tempo ainda pode ajudar você o que eu estou ministrando. Olha só o que diz aqui em Gênesis 16, 11. O que eu queria que você acompanhasse é que essa mulher, agora que você vai ouvir falar dela, Agar, ela teve um filho do Abraão. Ela ficou grávida do Abraão. Não era para o Abraão ter se deitado com essa escrava, mas por orientação da própria esposa, que era estéril, o Abraão ouviu a Sara e se deitou, e ela ficou grávida. E quando ela fica grávida, a Sara ficou toda errada. A Sara não gostou, sabe, que ela começou a ficar meio menosprezada, desprezada, e ela mandou essa mulher embora. Ela meio que enxotou a mulher, começou a afligir ela, e ela foi embora. E quando essa mulher vai para o deserto, essa tal de Agar, e ela está com o filho do Abraão no ventre, olha só quem aparece para ela. E disse também o Senhor, o anjo do Senhor: eis que tu concebeste, você está grávida. Essa palavra concebeste, você está grávida. E terás um filho e chamarás o nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então a palavra Ismael significa Deus ouve. No versículo próximo ele dá uma promessa. Olha só: e ele será homem bravo para tudo. O menino, não tem como. O bebê já era homem? Não, ele era um bebê, ele não tinha nem virado criança, nem adolescente, nem homem, não. Só que antes, estava no ventre da mãe, Deus já tinha dito: ele vai ser um homem bravo, a sua mão será contra todos, a mão de todos será contra ele, vai ser um flecheiro, vai ser um homem de guerra. Então a mão de todos vai ser contra ele e ele contra todos. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Novamente falando, a palavra de Deus, ela iria se cumprir nos próximos dias ou demoraria um tempo? Demoraria um tempo, porque o neném não tinha nem nascido ainda, irmão. O neném estava no ventre da mulher. Aí ela volta lá na casa da Sara, ela continua sendo humilhada por um tempo. Daqui a pouco a Sara fica grávida do Abraão, milagrosamente nasce o Isaac. Só que o Isaac e o Ismael não se batiam, não se davam bem, um humilhava o outro, era uma folia. Daqui a pouco, em Gênesis capítulo 21, o Abraão manda ela embora. Pega Agar, você vai ler comigo agora, pegou essa mulher chamada Agar, e diz assim: ó, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e deu também o menino. Ele era homem? Ele era homem? Não, ele era ainda menino. Quando Deus falou com ela, ele era um bebê, um embrião, um bebê, sei lá, se era um embrião, um bebê, quando Deus falou que ela tinha ficado grávida, ok? Devia ser bebê já, porque devia aparecer já a barriga. Mas vamos lá. Agora ele está mandando embora Agar com água, pão e um menino. Ele não é homem ainda. Bom, por que o senhor está frisando isso, pastor? Escuta bem por quê.
Aí diz que ela foi caminhando errante pelo deserto, foi embora, foi mandada embora. Aí ela não sabia para onde ir, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, ela não tinha noção para onde ela estava indo. E olha o que acontece: e consumida a água do odre, uma pessoa que está no meio do deserto, sem saber para onde ir, e acabou a água, o que vai acontecer? Na hora, irmão, você até pode sobreviver um tempo, você consegue sobreviver sem comida, mas sem água você morre rapidinho. Nosso corpo é feito de mais de 70% de água. Você morre pra já, irmão. Sem água você morre. Com água você consegue até ficar um tempo maior, vamos assim dizer, né? Você consegue ficar um tempo maior sem beber. Mas enfim, olha só agora. E consumida a água do odre, olha o que ela fez: lançou o menino debaixo de uma das árvores. Parecido com a gente. Como a gente faz isso? Começou a passar um pouco mais de dificuldade na nossa vida, a gente pega a promessa de Deus e joga fora. Ou a gente deixa a promessa para cá e vai caminhar para o outro lado. Só que ela começa a falar o seguinte: e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se de distância de um tiro de arco. É como se fosse daquele lado, do outro lado da rua. Ela foi lá e se sentou, e ela dizia assim na oração dela: ai, que eu não veja morrer o menino. Então você viu que lá na cabeça dela o menino ia morrer. Mas era essa a promessa de Deus? Foi essa a promessa de Deus? Não. Mas ela começou a chorar: que eu não vejo o menino morrer. Ela se assentou em frente, levantou a voz e chorou, tipo, eu vou morrer aqui e ele vai morrer lá. Olha o que aconteceu. E ouviu Deus a voz do menino. Deus não ouve a tua voz, Deus ouve a voz da promessa. Deus não tem compromisso com a gente. E Deus ouviu a voz do menino. Ele deve ter começado a chorar, o menino, porque a promessa clama. Diga: a promessa clama. E diz que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. Olha o que ele falou para Agar, Deus do céu: o que tu tens, Agar? Eu não estou te entendendo. Você esqueceu do que Deus falou com você? Você esqueceu? Por que você está aí chorosa, dizendo que o menino vai morrer, que você se afastou dele para não ver ele morrendo? Que besteira é essa? Olha só, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Deus, ele quer que você volte lá onde você deixou a promessa. Você tem que voltar lá onde você abandonou a promessa, porque faltou água, faltou dinheiro, faltou saúde, faltou alegria no casamento, e você deu um bico na Bíblia. Deu um bico naquela palavra que há muito tempo atrás Deus tinha falado contigo. E aí Deus, ele fala para ela assim: você volta lá, porque o menino está clamando e eu escuto a voz dele, não a tua. Eu tenho compromisso com a promessa que eu fiz. E olha só o que Deus falou: ergue-te, fica em pé, levanta e pega-lhe pela mão, vai lá e segura a promessa. E olha só o que ela faz. E ela pegou então o menino pela mão, porque dele faria uma grande nação. Então Deus está prometendo, tipo assim: eu não mudei, eu continuo sendo Deus. Aquilo que eu falei no passado contigo, quando ele estava na tua barriga, não mudou até agora. Ele é um menino, a mesma coisa, ele vai ser uma grande nação. Aí ela foi lá e ela pegou na promessa, ela pegou no menino. Quando ela pegou no menino, e Deus abriu os olhos e viu um poço de quê? O que tinha faltado? O que faltava? E abriu um poço de água e foi encher o odre. Quando você se apega à promessa, Deus começa a providenciar a bênção para você. Mas você larga a promessa, não anota o que eu prego, se afasta, não busca as coisas como deveria buscar. E a Bíblia diz assim: ó, e abriu, viu um poço de água, deu a beber o moço. E sabe o que vai acontecer agora? Olha só. E era Deus com o moço. Deus era com Agar ou com o moço? Deus é com você ou com a promessa que ele te fez? Com a promessa. E era Deus com o moço, e ele cresceu, como Deus prometeu, e habitou no deserto e foi flecheiro, como eu te falei, foi um homem de guerra. E além disso, diz mais: e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então ele já está adulto, ele está homem. E você vê como homem, ele foi casado. Então Deus prometeu, Deus cumpriu. Então você não se assuste se você está num deserto e está te faltando coisas vitais. Pastor, está me faltando saúde. Qual a promessa que Deus te deu? Ai, pastor, não tem. Então você está em maus lençóis, você pode morrer a qualquer momento. Mas se você tem uma promessa de Deus que Deus não cumpriu ainda na tua vida, Deus vai manter essa promessa até o fim. Deus vai manter essa promessa e vai continuar te abençoando até ela se concretizar. Vamos finalizar agora com Lucas capítulo 2, versículo 25. Agora você vai gostar. Pastor, mas como é que é esse negócio de promessa? É vir para a igreja e anotar o que eu prego. Vem para a igreja e anota, estuda, medita, anota, estuda, medita. Vai fazendo isso. Daqui a pouco, irmão, uma coisa fala contigo. Se a palavra de Deus falou o teu coração, você se prepare que você tem uma cápsula de vida. Diga: Deus vai me manter vivo até um milagre acontecer.
Você quer ver agora? Ó. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse é o terceiro personagem. Então já preguei sobre o Pedro, que não morreu naquele dia decapitado, porque ele tinha uma promessa que ele ficaria velho. A Agar não morreu porque Deus falou que o menino seria homem. Então tudo palavra de futuro, né? Tudo palavra para outros dias, para dias mais adiante. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, terceiro personagem. E este era um homem justo, reto, temente a Deus. Ok. Esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. Próximo versículo. Agora aqui está o segredo. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então tinha uma palavra esse cara que ele não morreria sem pegar Jesus no colo e ver Jesus. Melhor, ele não precisa pegar Jesus no colo, mas ele ia ver Jesus. Ele ia ver o Salvador. Ele que aguardava a consolação, que Israel um dia fosse consolada. Essa consolação é que o Messias viesse. Ok. E diz que então ele estava lá, não sei quanto tempo, entre a revelação e a concretização da revelação. Não está registrado na Bíblia quanto tempo ele ficou esperando, mas a Bíblia diz no versículo próximo o seguinte: e pelo Espírito, o mesmo que revelou a palavra é o mesmo que vai concretizar. O Deus que fala para você uma promessa é o mesmo que vai concretizar essa promessa. E pelo Espírito foi ao templo, por isso que é bom você estar sempre na igreja. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, que foram consagrar Jesus, foram fazer a apresentação dele, olha só, então ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, agora é revelador, agora, vamos ler o que o Simeão falou depois que ele pegou Jesus no colo e viu com os olhos dele. Ele disse, vamos comigo? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Quando ele pegou e a promessa que o Espírito de Deus tinha revelado para ele, que ele não morreria sem ter visto Cristo. Quando ele olha para Jesus, ele pega Jesus no colo, ele fala bem assim para Deus: a partir de agora eu posso morrer a qualquer momento. Você sem a promessa, você pode morrer a qualquer momento. Qualquer coisa que te acontece, você pode cair e morrer. Não só coronavírus, qualquer outra coisa. Você pode estar caminhando, tropeçar, bater a cabeça e morrer. Agora, se você tem uma promessa que não se concretizou ainda, você pode passar a pior doença da tua vida. Você pode passar por um acidente que todo mundo morreu no carro, você não morre. Olha que interessante a oração desse cara, desse tal de Simeão. Ele fala bem assim, ó, agora que aquilo que Deus falou comigo se concretizou, agora pode despedir em paz o teu servo, agora eu posso morrer segundo a tua palavra. Olha o que ele diz agora, ó, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Acabou, já não tenho mais promessa de Deus para minha vida. Então por que o Pedro não morreu? Por que o Pedro não morreu, pessoal? O Pedro não morreu porque a palavra não tinha se concretizado ainda. Por que Agar e o menino não morreram? Porque a palavra não tinha se concretizado. Aqui ele esperou até a palavra se concretizar. Ele disse, agora eu posso morrer a qualquer momento. O que eu aprendo com tudo isso? Mateus 24, 35, conhecidíssimo nosso, diz assim, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não vão. Você quer que essa doença passe? Se apega a uma palavra da Bíblia, vai passar essa doença e você continua. Quando você se agarra à Bíblia, porque a Bíblia não passa. Você quer outra coisa mais importante que essa ainda? Para quando você recebe uma palavra de Deus, anotar bem ela anotadinha. Salmo 138, versículo 2, a parte C do versículo, diz assim, ó, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. A palavra de Deus, ela está acima do próprio Deus. O que Deus falou com você, ele não pode voltar atrás. Ele exaltou a palavra acima da pessoa dele. Só que tem um porém aqui, só tem um porém. Tudo que Deus fala com você, ele vai concretizar no tempo dele ou no teu tempo? No tempo dele. Só que o nosso tempo é fast food, irmão. A gente está na época da comida rápida. A gente está na época, irmão, que as crianças já não conseguem mais se concentrar. Eu estava percebendo uma coisa, não sei se vocês estão percebendo as crianças de um dia para cá. As crianças estão assim, ó. Se elas estão com o celular, elas estão no mundo delas, ou num joguinho, ou assistindo um videozinho, ou mexendo com o dedo no celular, elas estão ali. Se você tira o celular delas, elas estão bem agitadas, não conseguem se concentrar ou dormem. Se você dá o celular, elas entram naquele mundo. E isso está começando a acontecer com o ser humano. Então o ser humano, ele está começando a ficar assim, ó. Ele não fica mais apegado à palavra. O ser humano já não... Falando de celular, né? Bom, voltando a comentar. Só para você entender. Então a gente está vivendo uma época assim, irmãos. A gente está vivendo uma época que a gente não consegue mais aguardar com que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida. A gente vem para a igreja já pensando em sair. Tem gente que já entra de costa na igreja. Por que você está entrando de costa? Porque eu já tenho que sair.
Sério, irmão. E é por isso que as coisas de Deus não acontecem mais na vida das pessoas. Porque as pessoas, elas não estão mais conseguindo aguardar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que esperar. A Bíblia fala em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Aqui eu estou acabando. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus, Ele vai completar e vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Só que pode demorar um pouco. E nesse tempo que demora para Ele concretizar o que Ele falou contigo, olha o que diz agora: digo-os que depressa lhes fará justiça. Olha só. Quando indica tempo? Quando, porém, vier o Filho do Homem, quando Ele vier passar a régua e fechar a conta, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele vai encontrar você firme? Ele vai encontrar você na igreja? Olha para cá, com tudo anotado? Ele vai encontrar você ali orando, dizendo: Jesus, eu não posso morrer com essa situação que me apareceu de doença aí. Por que? Jesus vai dizer: porque lá em 2017 o Senhor me deu essa palavra. Porque lá em 2003 o Senhor falou tal coisa comigo. Porque lá em 2021 eu fui num culto do pastor Mike, ele pregou uma mensagem, eu me apeguei àquela palavra. E quando você se apega à palavra, vai aparecer um poço de bênção na sua frente. Quando você se apega à palavra, você consegue descansar que nem Pedro na prisão, porque você ainda não é velho. Quando você é uma pessoa firme, você não morre como Simeão, você não morre até acontecer aquilo que Deus prometeu para você. Mas o problema é que a gente abandona, pessoal. A gente abandona, porventura achará fé na terra. Quem lembra do Caleb na Bíblia Sagrada? Lembra do Caleb? Por que o Caleb não morreu? Você sabe o que o Caleb falou em Josué capítulo 14, versículo 10? Eu não ia pregar isso aqui, mas já vou falar agora, uma vez eu estou pregando. Olha só o que o Caleb disse. Agora, falou para Josué, agora o Senhor me conservou em vida, como disse, já são 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra. Quanto tempo já estava aguardando uma palavra? 45 anos ele ficou guardando uma palavra. Todo mundo morreu no deserto. Todo mundo. Morre na frente, morre do lado, morre atrás. Todo mundo morreu. Por que o Caleb não morria? Porque ele disse: eu não me esqueci da palavra. Eu não me esqueci da palavra. Aquela palavra que me foi dada há 45 anos atrás. E ele disse assim, ó, e eu lembro até hoje, que onde eu pisei a planta do meu pé, quando eu fui espiar a terra de Canaã, o meu pastor, o Moisés, foi inspirado por Deus e disse: essa terra é tua, e eu quero essa terra. E ele recebeu a terra. Pastor, por que ele recebeu a terra? Ele recebeu a terra porque ele ficou firme na promessa. E Deus não deixa a pessoa morrer quando a pessoa é firme. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Dá um glória a Deus aí. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Agora você vai cantar aquele louvor comigo. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Exatamente. De repente tudo está difícil, como é que começa o louvor? Se tudo está difícil, ela já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Olha só. Se a luta é muito grande, escuta só agora que eu vou orar para você, ó. Quer te fazer perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Vence o mal. Amém. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Deus, tem pessoas aqui, Jesus, que o Senhor falou com elas há muito tempo, ou pelo menos o Senhor tentou falar com elas. O Senhor tentou usar um pastor, um pregador. O Senhor tentou usar alguém, mas essa pessoa não anotou, ou na hora Deus até falou o coração, essa pessoa depois acabou esquecendo. Mas Deus está tentando falar com você de novo hoje. Por que você está soltando a promessa, Agar? Por que você está soltando a promessa? Não solta a promessa. Volta lá onde Deus falou contigo. Volta e agarra a promessa, e você vai ver que Deus vai começar a providenciar para você as tuas necessidades. Ele vai prover para você. Faça que nem Pedro. Ninguém vai entender porque você não está nem orando. Como é que você está dormindo nessa prisão? Como é que você consegue dormir no meio de 16 soldados, onde tem porta de ferro para tudo que é lado? Como é que você pode dormir algemado, sentado numa cela fria? Você está dormindo porque você sabe que não vai morrer. Daqui a pouco Deus vai enviar um anjo e vai tirar você dessa.
Porque ainda não chegou a sua hora. Quem sabe você é aquela pessoa que Deus também revelou para você algo muito importante. E aquilo que Deus revelou para você, você não vai morrer até que isso se cumpra na sua vida. Mas você precisa agora de fé. Você tem que falar com Jesus agora: Jesus, eu preciso de fé, eu tenho que continuar firme. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas se demorar, eu vou esperar, porque essa palavra vai se concretizar na nossa vida. Levante as tuas mãos aos céus e declare: não morrerei. Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de não morre, Deus, não morre, não desiste. não desiste, não. Tenha fé. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei. Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. quem tem promessa, Quem tem promessa de Deus, não morre não. não morre, Não desiste não. não desiste, E não. tenha fé. E tenha A fé de Abraão. Vamos, não morrerei. Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. quem tem promessa de Deus, Promessa de Deus, não morre não. não morre, Não desiste não. não desiste, E tenha fé. A fé de Abraão. fé de Abraão. Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. quem tem promessa de Deus, Promessa de Deus, não morre não. não morre, Não desiste não. desiste, E tenha fé. tenha fé. Se tudo está difícil, aleluia, cante. Se tudo está difícil E a multidão, e a multidão já te cansou, aleluia, o meu Deus nunca falha, nunca falhou. nunca falhou. Se a luta é muito grande, Se a luta é muito ela te grande, fez perder a fé. ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na Peleja por você. peleja por você. Levante os teus olhos, cante, Levante os teus e olhos veja o sobrenatural. e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, Tem promessa de Deus, vence o mal. vence o mal. Aleluia. Morrerei Enquanto enquanto a promessa não se cumprir. quem tem promessa Promessa de não morre, não morre, não desiste. não desiste, não. Tenha fé. Tenha fé, A fé de Abraão. Vamos, vamos. morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir, A promessa não se cumprir. quem tem promessa de Deus Promessa de Deus, não morre não. Não desiste. desiste, E tenha fé. Fé. Vamos, vamos. morrer. Aleluia. Quando a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, Não morre, não morre, não desiste. não desiste, não. E tenha fé. Tenha fé, a fé de Abraão. Levante as mãos para cá agora. E assim foi com Agar, assim foi com Pedro, assim foi com Simeão, e assim também, ó Deus, foi com todos, como Caleb, com todos na Bíblia Sagrada que se apegaram àquilo que Deus falou. Não rejeite aquela palavra, não rejeite o que Deus colocou no seu coração. Se você ficar com essa palavra, Deus é capaz de ressuscitar você. Deus, ele é capaz de fazer um milagre sobrenatural em épocas de doença, em épocas de crise, em épocas de dificuldade. Deus honra você, e você diz: eu tomo posse dessa palavra. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor Jesus, bem forte ao Criador. Vamos raiar, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar.